Opa, e beleza? Eu pensei em fazer esse top 5 depois que eu refizesse todos os manuais de luta que eu já tinha feito anteriormente. Mas como eu vi a luta do Bambam e do Popó, eu decidi fazer esse top 5, espero que vocês gostem. O espião de 18 anos. Era para ser mais um dia normal de escola para Raijin. Comer seu lanche, beber sua coca, mas uma coisa acabou intrigando ele, o bullying. Os valentões daquela escola perceberam que ele estava olhando para eles, então eles resolveram tirar uma onda com ele, dando um tapa no seu lanche. Mas Raijin não ficou intimidado com isso. Predadores, geralmente, eles investem na defesa antes de atacar a sua presa, atraindo a sua presa fingindo que ele não tá nem aí por elas, utilizando da falsa segurança para depois atacar. Uma coisa que aqueles valentões não sabiam, que eles vão descobrir da pior maneira possível, era que Raijin é um espião da Coreia do Norte. Quando ele era criança, ele e sua irmã eram órfãos. E os dois foram separados. Ele nem teve tempo de raciocinar que foi afastado da sua irmã. E ele teve que logo fazer um treinamento militar quando ele era criança. Sua especialidade se tornou combate corpo a corpo. Mas ele também era muito inteligente. E a Coreia do Norte mandou ele para a Coreia do Sul como espião para colher informações sobre os desertores do país. Que ao invés de causar o caos subindo nos rankings de poderes da Coreia do Sul, esses desertores resolveram viver uma vida de egoísta. Por isso é que ele tinha muita facilidade de lidar com valentões. Porém, Raijin, ele tinha outros planos. Sempre que uma pessoa saía da Coreia do Norte e ia para a Coreia do Sul, ela tinha que passar por uma entrevista para saber se a pessoa é um espião, se é um terrorista, etc. Quando foi a entrevista do Raijin, ele confessou que ele era um espião. E ele disse exatamente o que ele estava fazendo ali. Ele foi mandado pela Coreia do Norte para a Coreia do Sul para investigar alguns desertores ali e ver como é que estão os andamentos de algumas pessoas que estão ali como espiões. E ele contou para aquela pessoa que estava entrevistando ele que ele nunca gostou da Coreia do Norte. Eles tiraram tudo dele, a sua infância, a sua irmã, e ainda por cima eles utilizam sua irmã para o ameaçá-lo. Por isso que eles não gostam das pessoas da Coreia do Norte. Então ele faz um acordo com a Coreia do Sul. Se eles dessem auxílio para ele e para a irmã dele, e resgatasse a irmã dele da Coreia do Norte, ele iria ser um agente duplo. Ele vai ajudar a Coreia do Sul, mostrando para ele onde estão os espiões da Coreia do Norte, e por causa disso que ele foi mandado para essa escola. Tudo começa nessa escola. Um espião tinha um filho que estudava ali, e ele bateu nos valentões sabendo que esse filho do espião, que não sabia que o pai dele era espião, iria aparecer. Foi assim que a Raijin planejou tudo. Mesmo eles pensando que ele estava em desvantagem, na verdade ele já tinha planejado tudo que iria acontecer ali, até os mínimos detalhes. Ele vai tentar fazer de tudo para buscar uma vida tranquila na Coreia do Sul. Lógico, planejando e planejando para no fim ficar com tudo e não ser usado de novo pelo governo. Vida de perdedor, bater nos nerdolas, isso era uma sensação muito boa para Jang Anshu. Ele nasceu com um corpo perfeito para espancar nerds. As mulheres não queriam os nerds, elas gostavam dos malvados. Anshu sabia disso. Ele se perguntava quando o nerd seria convidado para ir na casa de uma bela moça. Ele pensa, eu virei o rei desse lugar. Para que ninguém ameaçasse o seu reinado, ele resolveu praticar MMA. Assim todos começaram a temê-lo, mas existia um grupo que sempre falava mal dele. Os adultos, que diziam que ele nunca seria nada na vida, já que o Anshu ele era um valentão, e ele não era inteligente. Então ele resolveu usar a única coisa que ele tinha de especial, a sua agressividade em bater nas pessoas. Assim ele virou um atleta profissional de MMA, ganhando muito dinheiro com isso. E ele pensava, eu não precisei segurar um livro para ser uma pessoa bem sucedida. Usando metade do seu dinheiro, Anshu comprou uma loja, mas algo deixava o seu coração bem triste. Como estão os nerds que ele espancava? Porque sempre seguravam os livros nas mãos. Assim ele resolveu criar uma campanha para ir atrás desses nerds, até que ele achou um garoto que ele sempre fazia bullying, o Kim Jong-un. Ele sempre vivia com o livro na mão. Que humilhação, Anshu nunca tocou no livro e hoje é muito rico, enquanto Kim é um pobre coitado. Anshu, para encerrar com chave de ouro, ele até oferece grana para ele. Que dia bom, meus caros, que dia bom. Anshu acabou tendo um sonho muito estranho. Ele estava no corpo de Kim e ele estava sendo espancado por ele mesmo. Os seus amigos da escola estavam fazendo uma chave de braço nele. Nossa, que sonho muito estranho, mas a dor é muito real. Mesmo sendo um sonho, Anshu não iria deixar eles bater nele. Mas a voz de Kim vem em sua mente, e ela disse para ele tomar aquela chave de braço do seu corpo original, assim fazendo ele desmaiar. Depois daquela humilhação, Kim ele cometeu suicídio, e ele amaldiçoou Anshu no seu leito de morte. E ele disse para Anshu que vai ter que ficar 1 ano no corpo dele, para ele sofrer o bullying dele mesmo, para ele ver como é bom sofrer bullying, agora no corpo da sua própria vítima. Para ele sair desse inferno, ele tem 2 missões. Acabar com Lows Life, que são bullying extremos com os nerds, ao ponto deles ficarem tão estressados que eles nem conseguiam estudar mais. E a segunda é transformar o seu corpo de Anshu num ser humano decente. E Anshu sabe que ele é muito imprevisível, como ele conseguiria fazer isso? Mas Kim deixa claro para ele, se ele falhasse, ele nunca mais retornaria do seu corpo original ou morreria no processo. Lute como uma garota. Ser o campeão requer muito esforço e disciplina. Nesse dia tão memorável,
Troy Jin se consagrava o novo campeão do UFC. Com apenas 20 anos, ele já era considerado uma lenda naquele mundo agressivo das artes marciais. Troy esbanjava orgulho de si mesmo, e os céus eram o limite para ele. Mas nesse dia tão feliz, Troy viu uma coisa triste. Uma estudante estava atentando contra a sua própria vida. Os ignorantes, ao invés de chamar a polícia ou os bombeiros, naquele caso, eles ficaram filmando para ver aquela tragédia. Seres desprezíveis. Quando Troy iria chamar o socorro necessário naquele momento, a menina acabou esbarrando e acabou caindo. Sem nenhum sentido, o seu corpo se mexeu sozinho. E aquele que chegou no topo do mundo aos 20 anos arriscaria sua vida para salvar alguém que precisa dele. Troy pensa, será que sua mãe está vendo ele do céu agora? Sem nenhuma explicação, Troy foi para dentro do corpo da jovem que ele salvou. Ele teve sangramento interno, então seu corpo físico morreu, mas ele foi para dentro do corpo da menina. Ele descobriu que o nome daquela menina era Tori. E até que ele descubra o seu propósito de ter reencarnado no corpo dessa menina, então ele vai resolver viver como ela. Só que a sua paz foi interrompida por um fã seu que estava lutando contra um judoca. Todo mundo naquela escola sabia que Tori havia matado Troy. Só que seu fã sabia o quão honrado Troy era por sacrificar a sua vida por Tori, naquele momento que ela precisava tanto dele. Mas o judoca começou a debochar de Troy por ter sacrificado por uma coisa tão inútil. E por isso que ele e seu fã iniciaram uma briga. Se o judoca não tivesse insultado Troy na frente dele, mesmo naquele corpo de uma menininha que nunca treinou, Troy ainda era um lutador. Assim dando um chute naquela pessoa que estava insultando ele. Só que aquele corpo era muito fraco e não levou aquela pessoa ao nocaute. E depois de uma breve luta, Troy, mesmo naquele corpo pequeno, ele conseguiu nocautear ele. Até descobrir o seu verdadeiro propósito, ele vai viver nesse corpo dessa colegial. As primeiras melhores aulas de luta. Kim Jae-wook, uma pessoa que só queria levar uma vida despercebido, só que pensavam diferente dele. As pessoas não queriam o mesmo que ele. A sua mãe tinha uma amiga bem antiga e a filha dela iria passar um período escolar ali naquele estado. Então a sua mãe decidiu deixar ela morar no andar de cima da casa. Kim tentou argumentar com a sua mãe, mas ela disse que a casa era dela, então ele teve que aceitar. Lógico, a mãe de Kim foi muito esperta. Ela fez tudo isso para não ouvir reclamação dele. E ela fez isso enquanto a mesma iria trabalhar depois. Só que Kim foi bem surpreendido após sua mãe sair. Aquela menina inocente sumiu e aderiu uma pose de valentona. Kim odiava os valentões. Kim, ele era um garoto bem intimidado pelos valentões, mas no começo era só intimidação, até que um dia um dos valentões resolveu pedir para que ele comprasse uma coisa com o dinheiro dele. Kim, sem entender se aquilo ali era uma ameaça, ele disse que não iria comprar, mas após ele falar isso, o valentão agrediu ele. Depois que a sua dignidade foi jogada no lixo, para uma pessoa que sorria enquanto agredia ele, Kim foi obrigado a fazer o que ele pediu. Mesmo depois de comprar, o valentão, não satisfeito, agrediu ele ainda mais, porque o valentão esqueceu de falar que não gostava de feijão. Pelo erro do valentão, Kim seria agredido. Por sorte, o professor acabou chegando na aula. Então o valentão teve que parar de bater nele. Mas a sua vizinha era a garota nova que iria entrar na sua sala. Com receio do bullying virar para ela também, Kim resolveu fingir não conhecê-la. Sorte que ela queria a mesma coisa que ele. Como Kim ele era uma pessoa bem boa, ele fez um mapa da escola para ajudar ela a se locomover pela escola. Quando bateu o recreio, ele foi correndo para o banheiro, mas os valentões seguiram ele lá para continuar as agressões. Mas o valentão, ele pediu outro favor para Kim. Kim, ele era o mais inteligente da escola. Então ele pediu para Kim fazer uns exercícios para ele. Mas só do Kim pensar, o valentão já brutalmente agrediu ele de novo. Até que o fraco cedeu para o mais forte. O mais triste era que Kim tinha que ir para sua casa e fingir que aquilo ali não aconteceu. Como a mãe de Kim disse que ele era muito inteligente na escola, a menina que estava na sua casa, ela pediu para ele ensinar ela. Mas Kim negou, ele não ensina, ele não gosta de ensinar para valentões. Mas aquela menina franzina acabou sendo atacada por valentões. E ela acabou lidando com todos eles antes do Kim chamar a polícia. E Kim perguntou que esportes ela fazia, já que ela perdia tanto tempo e nem estudava. Ela falou que praticava artes marciais mistas. Então ele fez uma oferta para ela. Ela ensina ele a lutar e ele ensina ela a estudar. Vilão incompetente. Nesse mundo, pessoas nascem com poderes. Uns utilizam para o bem, outros utilizam esse dom para o caos. Tudo começa com mais um dia normal de aula, onde os abutres dos populares se reúnem como manada. Eu odeio esses seres desprezíveis. Segundos atrás, eu matei todos eles. Nenhum deles mereciam viver. Não importava o quanto Kim Dong-jin matava aqueles insetos, eles sempre retornavam pior do que antes. Será que eles não percebem que quando uma pessoa fica sozinha, ela realmente quer ficar sozinha? Essa menina ficava enchendo o saco de Kim. Ele queria tanto matá-la, mas ele se segurou o máximo que ele podia. Porém, outro garoto insistia em falar com Kim também. Kim pensava, seres chatos. Assim levando Kim ao seu limite de sanidade e matando eles por serem insuportavelmente chatos. Mas não importava o que acontecia, ele voltava minutos antes de ter matado eles. Mesmo Kim sendo extremamente poderoso,
Kim estava à mercê de quem estava fazendo ele retornar no tempo. Como Kim não sabia se aquela pessoa que estava fazendo ele retornar no tempo era humano ou não, então toda vez ele ia em sala matando todo mundo ali dentro, com o intuito de ter a sorte de matar a pessoa que está fazendo ele ter esse loop toda hora. Mas infelizmente não deu certo. Kim resolveu ir no banheiro, e o nerd estava apanhando lá. Como todo vilão, Kim cagou para aquilo. Mas aquela criatura desprezível tocou nele, por isso ele deveria morrer. O nerd pensou que Kim foi ali para ajudá-lo, mas aquele nerd também precisava morrer. E só faltava um, droga, Kim retornou no tempo de novo, deixando agora o valentão agredi-lo. Talvez um pouco de dor pudesse animá-lo, mas aquele grandalhão chato acabou acabando com a sua paz, e salvando Kim daquele valentão. Kim pensou que talvez se ele acabasse com a sua própria vida, aquele loop pararia. Nada que ele fazia dava certo, e ele se perguntava por que ele tem que viver no mesmo mundo que esses seres medíocres. Pessoal, vou deixar com vocês para saber se Kim realmente vai conseguir sair desse loop. Bônus. 10 anos atrás, o portal de Deus foi aberto. Criaturas que só foram citadas em contos antigos surgiram dela. Por causa desse efeito borboleta, os seres humanos despertaram poderes para lutar de igual para igual contra esses monstros. Mas quem será que é o monstro de verdade? Jin Kang era um estudante da segunda escola de despertados, mas a sua vida era uma merda lá. Por causa da sua habilidade de regeneração classe S, ele poderia se regenerar de tudo. Porém, essa habilidade tinha uma pegadinha. Ele sentia uma dor inimaginável quando seu corpo se regenerava. Kang era um alvo perfeito para valentões. Eles poderiam quebrar todo o seu corpo e se divertir ao ver a dor de Kang se regenerando. Como Kang não poderia falar para a polícia ou chamar uma autoridade, já que não existia hematomas em seu corpo, o jeito era aguentar aquela dor silenciosa. Até da sua mãe se for o caso, já que a sua mãe era uma mãe solo e ela tinha muitas preocupações para se lidar. Então Kang não queria preocupá-la com seus problemas na escola. Era exatamente assim que ele pensava, se formar na escola e dar uma vida decente para sua mãe como caçador. Mas como aqueles malditos não conseguiram quebrar o psicológico de Kang com a tortura que eles faziam com ele, para atormentá-lo mais, eles foram até a lanchonete da mãe de Kang. Como a mãe de Kang não caiu no jogo besta deles, eles usaram suas habilidades nela, e ela era uma pessoa normal. Eles bateram tanto na mãe de Kang que deixaram ela em estado vegetativo. Kang não ligava com o que acontecia com ele, mas quando eles mexeram com a sua mãe, foi uma dor inimaginável que surgiu no seu peito. O corpo dele não doía, mas a alma dele doía muito. Pela primeira vez, aquele que foi acostumado a dar a segunda face, agora iria revidar. Mas não importava o quanto Kang lutasse, ele era muito fraco comparado àqueles 3 lixos humanos. E no fim, como eles perceberam que Kang poderia ser uma ameaça para eles, eles acabaram o enterrando vivo. E a única coisa que fazia Kang prevalecer naquela escuridão total era sua vingança. E não se sabe quanto tempo ele ficou ali, talvez dias, meses ou anos. Kang passou pelo inferno naquele lugar. E por causa que ele ficava socando aquele caixão de diamante, os seus ossos começaram a quebrar e se adaptar àquela situação. Quando ele quebrava os seus ossos, o seu corpo se remodelava conforme o ambiente do local. Ia quebrando e ia refazendo osso por osso. Não importava para ele quanto doía, mas aquela dor era a prova que ainda mostrava que ele estava vivo. Isso durou mais ou menos 5 anos. 5 anos de dor e desespero para Kang. Mas ele saiu daquela prisão, e quando ele verificou por si próprio que sua mãe ainda estava viva, agora ele iria iniciar sua vingança. Aqueles 3 canalhas estavam vivendo uma vida de anjinhos, até dando coletiva de imprensa fingindo que eles eram heróis modelos. Mas Kang sabia da verdade, e ele iria mostrar para eles o monstro que eles criaram. Agora eles terão que pagar com a sua vida o que eles fizeram com Kang. O diabo retorna aos dias escolares. Os covardes são aquelas pessoas que utilizam de artimanhas para se sobressair em cima de alguma pessoa. Como por exemplo o que aconteceu com Yu Sung. Ele passou a sofrer bullying assim que ele resolveu ajudar um amigo que sofria bullying. Por causa da sua gentileza, ele agora iria morrer. Enquanto seu corpo caía lentamente do telhado, a sua última visão que ele ia ver seria dos seus agressores. E isso fez com que seu corpo sentisse uma raiva imensurável. Yu Sung não morreu naquela queda. Depois de 3 meses, ele entrou em estado vegetativo. As enfermeiras diziam para sua avó desligar os aparelhos. O que eles não sabiam era que Yu Sung podia ouvir tudo. E ele teve que ouvir a mulher que ele jurou fazer nunca chorar, chorando por ele. Ele usou toda a energia do seu corpo para tentar fazer seu corpo se mexer, para abraçá-la naquele momento. Só que seu corpo não se mexia. Como os valentões já não tinham o Sung para utilizá-lo como saco de pancada, eles resolveram passar a agressão para o seu irmão mais novo. Tudo para humilhá-lo mais. Passando 3 anos de dor e sofrimento, Yu Sung ouviu das enfermeiras que a sua avó havia desmaiado de tão trabalhar. Mas algo acabou chocando ele. As enfermeiras ficaram felizes com a avó dele ter desmaiado, porque a avó de Yu Sung não deixava elas aumentar a TV, tudo para não atrapalhar ele. Yu Sung, em seu coma, ouviu e viu os piores lados das pessoas. Gravem esses nomes: Park Mi-soo, Jun Nunk, Jung Mi-oh, Kang Chang-soo,
Esses foram os que fizeram a vida de Yusheng um inferno na escola. E também os professores foram cúmplices da dor dele. Tudo porque eles faziam vista grossa pelo que ia acontecer com o nosso protagonista. E tudo que restava para Yusheng era imaginar em sua mente formas brutais de como ele se vingaria dos seus agressores. Essas simulações de vingança durou por 10 anos em sua mente. E depois de 10 anos ninguém mais foi visitá-lo. A sua avó teve uma morte horrível de tanto trabalhar para pagar as dívidas do hospital. Como ele estava em estado vegetativo, ela tinha que manter os cuidados médicos dele. Tudo pensando que um dia ele acordaria, mas ela morreu depois de 10 anos. Seu irmão acabou parando de visitá-lo, pensando que depois de 10 anos seria impossível Yusheng acordar. E nesse momento, até Yusheng desistiu, já que sua vingança nunca mais poderia ser concreta. E uma imagem de um homem surgiu em sua mente. Depois dele ver essa imagem, ele acabou retornando 10 anos no passado, no seu tempo de escola, e ele pensou que aquilo ali era uma ilusão, então ele resolveu se furar com uma caneta. Mas a dor era real demais. Então Yusheng percebeu que ele retornou no dia exatamente que ele ia salvar o seu amigo do bullying, e os agressores que faziam bullying com seu amigo se voltariam contra ele. Naquele momento, ele vive uma grande incógnita. Simplesmente ignorar aquilo e ter uma vida tranquila na escola. Só que quem iria pagar pelos 10 anos de dor e sofrimento que ele e sua família passou? Mesmo que aquilo ali seja uma simulação da mente de Yusheng, ele não estaria mais nem aí.